pessoal, terceiro programa do Fala Luiz e a gente mais uma vez com um convidado muito especial. Ele é nadador, é economista, é casado com a Manuela, tem 2 filhos, é filho do Dalteli e da Eliane. Ele chegou de mansinho em 2019 e foi um dos principais nomes do governo Bolsonaro. A atuação irretocável, preciso, viajando por todo o Brasil. Sabem quem ele é? Ele é Pedro Guimarães, presidente da Caixa. Tudo bom, Pedro? Tudo bem? Muito bom receber você. Eu tenho uma outra curiosidade sua, que ontem eu vendo os dados aí sobre o Pedro Guimarães, você nasceu no dia 4 de março de 71. Isso mesmo. Já passou alguma coisa na sua cabeça sobre os 9 meses que antecederam o 4 de março de 71? Já ou não? Não. Você foi concebido justamente no período da Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 70 foi de 31 de maio até, se eu não me engano, 23 de junho. Eu acho que você é fruto de um gol do Carlos Alberto, do Pelé, ou do Gerson, do Jairzinho. Que legal, não tinha pensado nisso. O Dalteli e a Eliane, com certeza você é fruto de uma comemoração da seleção brasileira. Isso aí. Eu acho que é por isso que você tem uma estrela tão boa, Pedro. Obrigado, Luiz. Muito boa. Pedro, você chegou na Caixa em janeiro de 2019, no início do governo Bolsonaro. Isso. Você é um economista formado na PUC. Como foi essa aproximação? Como é que você chegou no governo? Quando eu fiz o doutorado lá em Rochester, no final da década de 90, ao começo de 2000, eu convivi muito com pessoas, com brasileiros que fizeram o mestrado em finanças, o MBA. Eu fui o único que fiz doutorado em qualquer, até onde eu saiba, em Rochester, naquela época. E nessa época eu tinha vários amigos e um deles me apresentou o presidente. E eu comecei a conversar com o presidente no início de 2017. Falamos muito sobre economia, em especial em relação às estatais e em especial em relação à Caixa. Um ano depois eu conheci o Paulo Guedes e acabei fazendo parte da equipe, mas sempre a minha preocupação maior era a Caixa Econômica Federal. E por quê? Porque era uma estatal muito importante para a sociedade brasileira, em especial para os mais pobres, e que tinha uma série de questões de governança. Lembra? Gente sendo presa por desvio de dinheiro, achando dinheiro na casa de um e de outro. Então, na minha opinião, aquilo era uma síntese do que a gente precisava mudar no governo. Então, foi assim que eu acabei no banco, seja porque conheci o presidente muito antes dele ser eleito. Quando eu conversei com ele, ele não tinha nem 2% dos votos, intenção de votos, seja porque fiz parte da equipe um ano antes dele ser eleito. Isso é muito importante. Das pessoas que acabaram fazendo parte da equipe econômica, 3 ou 4, incluindo o Roberto, que ainda está até hoje, começaram antes do presidente ser eleito. Então, acho que isso tem muito da explicação de por que foram anos tão intensos meus na Caixa. Ô Pedro, e você chegando na Caixa, explica para os brasileiros que estão nos assistindo agora o que significa a Caixa para o nosso país. A Caixa é um instrumento de política econômica fundamental. E eu exemplifico isso no momento mais sensível que nós tivemos no governo, sem dúvida nenhuma, mundial, que foi a pandemia. E foi quando, em 20 dias, nós pagamos mais de 50 milhões de pessoas. E chegamos a pagar mensalmente 68 milhões. E aí, Luiz, muita gente fala uma coisa ou outra. Agora, você imagina, em 20 dias, sem ter a preparação tecnológica, você fazer tudo isso, e se essas dezenas de milhões de pessoas não tivessem recebido tão rápido, o que teria acontecido com o Brasil? Mais do que isso, 38 milhões de pessoas, que eram aqueles que o Paulo Guedes chamava de invisíveis, não havia dados sobre eles. Então nós tivemos que descobrir essas pessoas e pagar em 20 dias. Então, só quem poderia ter feito isso é a Caixa, porque ainda existe um outro mito. Qual que é? Não, vamos digitalizar agora, banco digital, moeda digital. Esquece. Existem dezenas de milhões de pessoas que ou não têm celular, ou não sabem utilizar, e no pagamento do auxílio emergencial só receberam dinheiro porque iam na agência
recebendo a ajuda de um empregado da Caixa Econômica Federal. E aí, eu não estou te falando isso porque eu ouvi. Eu visitei mais de 500 agências, todos os dias praticamente, de segunda a sábado, durante todos os dias da pandemia. Então, eu vejo que a Caixa tem um papel central no país e ela, sendo bem gerenciada de uma maneira técnica, faz um bem muito grande ao país. Ô Pedro, são quantas agências da Caixa no país hoje? Essa pergunta é muito importante, porque não são só as agências físicas, que são mais de 4.000, mas são todos os lotéricos, porque os lotéricos fazem a diferença, por exemplo, em termos de pagamento de contas, e durante a pandemia também faziam o pagamento do auxílio emergencial. E os correspondentes, então nós falamos bancários, são mais de 25.000 pontos de venda. E isso nenhuma outra instituição financeira do Hemisfério Sul tem, nem de perto. Quer dizer, os únicos bancos que rivalizam com a Caixa do ponto de vista de pontos de venda físico são os bancos chineses e indianos. Nenhum banco americano tem essa capilaridade. Eu estou vendo aqui o mapa do Brasil, nós estamos falando do Acre, de Roraima, do Amapá. Eu não estou falando do Rio, nós somos cariocas, sim. Nem de São Paulo, nem do Espírito Santo. Eu estou falando da onde ninguém vai. E, por exemplo, e aí já falo bastante, o Luiz, na verdade, é uma pessoa especial, toda a família, e você foi muitas vezes, esteve presente nas inaugurações que nós fizemos no Rio. Então, uma coisa legal, né, Luiz? Eu tive presente em Casimiro de Abreu e tive presente na reinauguração da agência da Caixa da Rua da Carioca, isso, aqui no Rio. E teve gente sua que foi também em Rio das Ostras. Rio das Ostras, Isabel. Exatamente. Isabel de Rio das Ostras. Que inclusive conhecia meu pai. Um professor da UTELI, que foi técnico da Isabel. Exatamente. Isso aí. E é legal isso, porque aquela agência, por exemplo, estava prometida há 30 anos, 40 anos. Tinham agências no interior do Maranhão que se prometia há 50 anos e ninguém fazia. E as pessoas não têm noção da relevância que tem uma agência no interior do país. Porque as pessoas, quando vão receber o seu benefício social, elas vão até a agência. Aí fala, Pix, que é uma excelente ideia, invenção do Roberto Campos no Banco Central, mas ela não chega a milhões de brasileiros. A pessoa não sabe, não tem celular, não consegue usar. Então, as agências ainda são muito importantes. E por isso que o nosso plano, na minha gestão, era abrir centenas de agências e não fechar. Porque no caso da Caixa, você fala com aqueles clientes que não são clientes que têm condição financeira ou de tecnologia para utilizar o digital. Ô Pedro, quando você começa a falar da Caixa, é muito nítido que a gente vê muita emoção, né? E eu imagino que tenha sido uma alegria pessoal e profissional. Você foi o presidente da Caixa que mais visitou municípios na história da Caixa Econômica Federal? Sim, eu até abri uma conta no Instagram até tarde. Foi no maio, mais ou menos, de 2021. Pediam sempre que falavam para eu abrir, mas eu relutei, inclusive, no começo, em 2019, quando houve a pandemia. Hoje eu até acho que eu deveria ter aberto para me comunicar melhor com a população, porque eu acho que havia muita falha de comunicação. Mas quando a gente viajava, e foram 143 finais de semana, até hoje eu recebo uma série de feedbacks, de pessoas falando como foi importante a gente estar no meio de onde nunca ninguém foi. Eu estou dizendo, nunca nenhum diretor de banco nenhum tinha ido. Não estou falando nem vice-presidente, muito menos presidente. Nós visitamos áreas palafitas, porque a Caixa ela gerencia a construção de programas habitacionais. Então a gente foi em aldeia indígena, em regiões no meio da floresta amazônica, por exemplo, em regiões muito pobres. Eu lembro muito bem de Oeiras, no interior do Piauí, onde a gente visitou locais, Luiz, que fazem uma reflexão sua, porque são pessoas que não têm nada, não têm dinheiro para nada. E muitas vezes, quando havia uma discussão, por exemplo, em relação a um programa habitacional, eu falava, olha, não adianta você querer cobrar
uma parcela mensal de quem não tem nada. Essa pessoa claramente não vai pagar. E isso eu acho que eu só consegui ver em termos de Brasil por essas viagens, normalmente nos finais de semana. A Manuela foi mais de 20. Os meus filhos foram, inclusive... Os seus filhos estão com quantos anos, Pedro? Hoje a Maria está com 17 e o João está com 14. Mas eles foram... O João tinha 11 anos. No Amapá, uma aldeia indígena. Eles foram em Pernambuco, por exemplo. Então, essa experiência que eles tiveram, vendo uma situação de pobreza absoluta, Luiz, mudou a vida deles também, porque eles são paulistas, foram para Brasília comigo, junto com a Manuela, mas não conheciam a pobreza. Então, é muito importante, na minha opinião, que o brasileiro conheça aquela parte do Brasil que a maioria quer esconder. Então, só conhecendo, só viajando, porque senão fica muito confortável fazer política pública no ar-condicionado de Brasília. E o que eu mais vi é gente querendo fazer política pública no ar-condicionado de Brasília e não botando lá a bota e indo no meio da floresta amazônica, vendo a necessidade de ajuda de fato, e não questões ideológicas sendo faladas, mas sem comprovação. Pedro, você fez faculdade na PUC, no Rio de Janeiro, fez o seu doutorado na faculdade nos Estados Unidos, na Universidade de... Eu fiz a graduação na PUC. Sim. Eu fiz vários cursos de mestrado e doutorado no lugar mais difícil que eu já estudei, que é o IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Fiz alguns cursos também na London School of Economics, de Economia e Finanças. Fiz em Chicago. Vou fazer um agora em Harvard e outro no MIT de Inteligência Artificial. Fiz um mestrado em Economia na Fundação Getúlio Vargas, no Rio. E fiz o mestrado e o doutorado em Economia em Rochester, Upstate New York, nos Estados Unidos, onde eu fiquei 7 anos. Fabuloso. E o que você aprendeu, Pedro, nos 4 anos de universidade de Caixa Econômica Federal? Como é que o Pedro entrou e como é que o Pedro saiu? Ali foi a maior universidade, porque ali eu vi efetivamente a diferença que existe no ser humano, onde você vê pessoas que têm necessidades absolutas e praticamente ninguém olha. E elas são ignoradas, Luiz. E eu vejo isso até hoje. Quando eu leio no jornal várias políticas que estão pensadas, eu vejo quão distantes elas são da realidade. E, na minha opinião, isso acontece muito porque as pessoas não conhecem a realidade do Brasil. Por isso eu fiz questão de viajar tanto. Tantas pessoas foram comigo. E, por exemplo, você me viu em várias viagens, você me viu tantas vezes, você me visitou na Caixa, a gente se encontrou em vários eventos no Palácio, suas assessoras também, e dava para perceber claramente como que esse era um envolvimento de todo o banco. Então, quando eu viajava, o que para mim era muito importante? Eu via o banco inteiro, por exemplo, quando a gente ia fazer a questão de preservação do meio ambiente. Teve um fim de semana que foram 100 equipes no Brasil inteiro, em cada um dos estados, fazer pesquisas onde a Caixa pudesse, por exemplo, ajudar, do ponto de vista de patrocínio, medidas de preservação do meio ambiente. Ou seja, ao invés de ficar patrocinando clube de futebol, ao invés de ficar patrocinando artista famoso, voltar o dinheiro da Caixa para patrocinar, por exemplo, iniciativas no Brasil inteiro de preservação do meio ambiente. Isso é uma grande vantagem, está tudo no meu Instagram. Então, quando as pessoas me perguntam uma série de questões, eu falo, olha no Instagram, vejam as pessoas que publicaram, todos os eventos que aconteceram desde maio de 2021. A maior demonstração que eu tenho de tudo que eu fiz no banco está no Instagram, porque cada viagem, cada reunião, eu fazia questão de colocar lá. São várias histórias. Inclusive, até já te antecipando, eu vou voltar a fazer uma série de viagens pelo Brasil. A Manuela vai comigo. Você tem ambição política, Pedro? Não, eu tenho hoje, né, Luiz? O que está acontecendo? Que é natural, que pode ter, não é crime nenhum ter, porque a gente começa a perceber, você foi uma indicação política, técnica política, e você só sobreviveu
4 anos em Brasília porque você entendeu que a sua tecnicidade, o seu cargo no executivo, o seu cargo à frente da Caixa era um cargo político também, né? Então, se você não tivesse entendido o modus operandi de Brasília, mas ao mesmo tempo é tão triste, porque a política ela tem essa força tanto para o bem como para o mal, e para o mal de apagar rapidamente algo tão nobre que foi construído. Porque a Caixa que você herdou de 2018, você herdou em 2019, como é que era, Pedro, em números? Como é que você assumiu a Caixa? Como é que você entregou a Caixa? Era um banco, quando eu assumi, com uma série de problemas. Acho que tem um limite aqui de falar, sim, mas uma coisa clara é que o banco, quando eu assumi, era o 4º lugar em crédito imobiliário. Né? O crédito imobiliário para a população média de renda, o SBPE. E por quê? Crédito imobiliário é quando o coração do banco financia o seu imóvel. Isso. O seu imóvel, em média, de quantos mil reais? Em média? Esse, R$400 mil. 400 mil reais. Porque você tem do Minha Casa Minha Vida hoje, que é 150 até 200 mil reais, e tem da classe média, utilizando o recurso da poupança, vamos lá, 500 mil reais. Nesse valor, quando eu assumi, a Caixa era o 4º banco. E por quê? Porque não tinha capital para fazer esses investimentos, esses créditos. E por quê? Por tudo o que tinha acontecido nos 10 anos anteriores, que todos sabem. Então, isso era uma demonstração do que precisava ser feito. E foi feito, porque em 2 meses, o que era 4º passou a ser o 1º. Então, nós mudamos a história do banco. Isso, os balanços estão lá para mostrar. Havia muito empréstimo para empresas que não pagaram. Então, houve um ajuste muito grande, logo que eu entrei, de bilhões de reais para fazer o provisionamento de empresas que não tinham pago e que não pagaram, até hoje não estão pagando, e penalizou o banco como um todo. E qual é o problema disso? Quando se empresta para uma empresa grande, que eu sou contra, eu não acho que um banco estatal como a Caixa deve emprestar para empresa grande nenhuma, Luiz. Nenhuma. E Zero. No passado, o que a gente observava era justamente o empréstimo para pessoas muito ricas, grandes empresários. Se emprestava para empresas grandes, times de futebol. Se perdeu muito dinheiro, e aí, quando a gente assumiu, não se emprestava para quem mais se precisava, que é o crédito imobiliário, né? Que é o coração do banco. A Caixa, naquele momento, sempre foi o banco da habitação, que eu também discordo. Eu discordo muito disso. Na minha opinião, a Caixa deveria fazer tanto a habitação quanto o agronegócio. O agro é responsável por 25% do PIB. Se não houvesse o agro, não tinha a balança comercial, não seria superavitário. O que significa isso? Entra dólar no Brasil por 2 grandes motivos. Por causa das exportações do agronegócio e porque a taxa de juros está muito elevada e vem muito dinheiro para cá para aproveitar essa diferença da taxa de juros e inflação no Brasil. Esses são os 2 grandes motivos, Luiz, do porquê que entram tanto dinheiro aqui no Brasil. E o agro é um coração. Então, como é que um banco do tamanho da Caixa, estatal, e aí é muito importante, estatal, de todos os brasileiros, não vai financiar o coração do Brasil, que é o agronegócio? E acho que tem muito papo aqui, né? Mas acho que, assim, voltando um pouco, então, hoje o que eu estou fazendo? Qual é o meu objetivo? É fazer o que eu sempre fiz do ponto de vista de consultoria, de empresas, etc. É uma coisa que eu gosto muito, faço há 30 anos. E uma parte de ajuda à população, em especial, que entende menos de investimento. Então, eu comecei há 2 ou 3 semanas a fazer um bate-papo, todas as segundas e quintas-feiras, às 7. Eu vi uma dica sua e eu invisto em poupança. Não, cara, não acredito. Você vai brigar comigo. Pô, não, você não pode. Pô, eu sou uma catástrofe. Manuela, eu sou uma catástrofe. Assim, o meu dinheiro é tão suado, eu dei aula de hoje, né? Ah, eu prefiro guardar o certo. Olha, então a gente vai fazer, eu vou mandar para você. Eu preciso de alguma aula nesse sentido. Eu fiz um vídeo de 6 minutos, mostrando matematicamente porque não se pode investir em poupança. E você falou, fale com o seu gerente, peça os números, né?
Porque, olha, eu vou fazer em 30 segundos. A poupança, ela é isenta de imposto, ok? Só que ela rende hoje 8% ao ano. TR mais 6. O CDB, que é o mais simples, eu não estou indo para nada complicado. É o irmão da poupança. Tem a poupança e tem o depósito a prazo. Os dois são do banco. Se o banco quebrar, vai ter o mesmo problema para os dois. Tanto a poupança quanto o CDB. Os dois têm a mesma garantia de R$250 mil até R$250 mil, os dois são cobertos. Certo. Então, qualquer coisa acima disso, você vai ter problema tanto na poupança quanto no depósito a prazo. Se você tiver 250 mil em um, 250 mil em outro, cobre os dois ou só 250? Se você tiver... Vamos lá, excelente pergunta. Se você tiver 500 mil em dois bancos, 251, não tem problema nenhum. Em um banco só, dividido, você só ganha 250. 250. Mas esse é o primeiro ponto, ok? Sim. O segundo ponto... Então, o primeiro ponto é dividir. É ter num banco se você está com essa grana toda... Se tiver 500 mil na poupança, é melhor botar 250 mil num banco e 250 mil Não na poupança, no depósito a prazo nos dois. Eu vou te mostrar. E por quê? O segundo ponto... A poupança é isento de imposto, mas rende 8%. Sim. O CDB, ele rende hoje até 100%, em alguns casos 110% do CDI. O que é o CDI, Pedro? É basicamente a Selic. Lembra toda a discussão que o Banco Central define? Sim, está em 13,75. Então, na verdade, você está comparando 8 com 13,75. Não, mas tem um outro ponto, o imposto de renda. Aí é que a gente faz a conta. O imposto de renda é de 15% a 22,5%. 15% quando você deixa mais de 2 anos e 22,5% quando você deixa menos de 6 meses. Fazendo o cálculo do 22,5%, e aí está no vídeo lá, você vai ver que qualquer ganho acima de 77% do CDI é melhor investir no CDB. E isso daí dá 10,55% ao ano. Só que hoje, Luiz, eu fiz uma enquete com as pessoas que conversam comigo, o que ganhava menos era 88% do CDI, e ia até 110%. Então, se você conversar com o seu gerente, eu afirmo que você vai ter uma oferta entre 95% e 100% do rendimento do CDI. Então, matematicamente, é praticamente impossível você ganhar mais na poupança do que no CDB, que, de novo, é o irmão da poupança. Não estou falando de tirar dinheiro de fundo de investimento, de LCI, eu estou falando da coisa mais simples. E se você me perguntar, Pedro, aonde você investe? Em CDB. Então, nós temos dezenas de milhões de pessoas que têm dinheiro em poupança. Um dos pontos que eu quero ajudar a população é fazer com que, na minha opinião, daqui a algum tempo, 0 pessoas tenham dinheiro em poupança. Por que isso? Eu sou contra o banco? Claro que não. Mas eu sou a seu favor, eu sou a favor da população. Então, quando você tem o dinheiro na poupança, você está deixando dinheiro para outras pessoas que não você mesmo. E com uma taxa de juros de 13,75%, esse dinheiro, 1, 2, 3, 4% de diferença, faz uma diferença no final do ano. Então, esse é um exemplo, Luiz, de coisas simples que eu falo assistindo. e que eu acho que vai ajudar. Não, a Milene sabe, eu sou bem assim. Mas por que você deixa na poupança? Vamos fazer essa pergunta. Eu nunca tive coragem, assim, porque eu sempre lutei muito para ter o que eu tenho, né? Uhum. E até hoje eu dou treino segunda e sábado, né? E ganho como professor de educação física, né? Então, eu acho tão suado assim para a gente arriscar. Mas é claro que eu vou levar em conta a sua opinião. Mas esse é o ponto, Luiz, excelente. Porque na cabeça... Mas se a taxa Selic diminuir, também cai a rentabilidade. Da poupança também. Da poupança. Porque a poupança é TR mais 6,17. Tá. E a TR varia com a taxa Selic. Sim. Mas esse é um ponto importante. Se a Selic for muito para baixo, a diferença fica menor. Então, assim... por isso que neste momento de taxa de juros tão elevada, a diferença é tão grande entre o que você recebe na poupança e no irmão dela, que é o CDB, não tem muito o que pensar. É as duas questões que normalmente fazem com que as pessoas deixem na poupança, que é um segurança e outro imposto,
Por isso que a gente mostrou e fez o vídeo. Segurança é igual, até 250 mil você tem a mesma garantia na poupança que você tem no CDB, e do imposto é simples. Se você tiver uma rentabilidade superior a 77%, mesmo que você deixe lá um mês, você ganha mais no CDB. E hoje, ninguém tem menos de 88% de rentabilidade em relação ao CDI. Entendi. Ô Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Durante o governo Bolsonaro, agora você está ensinando as pessoas a investirem, né? Na poupança, no CDB, e você dispõe o seu tempo com essas pessoas. Você precisava dispor esse tempo com o presidente Bolsonaro para você tomar as decisões na Caixa, ou absolutamente ele entregou para você a Caixa Econômica numa carta branca, acreditando no seu... Ou em algum momento você sofreu uma pressão política para fazer isso, aquilo, para patrocinar alguém, ou para facilitar a linha de crédito para uma determinada categoria? Como é que você se sentia sendo presidente da Caixa durante o governo Bolsonaro? Total liberdade, tanto do presidente Bolsonaro quanto do ministro Paulo Guedes. Conversas com o ministro Paulo Guedes, várias conversas. Então, por exemplo, a venda de ativos, que foi fundamental para a Caixa Econômica Federal. Luiz, quando a gente entrou, a ação do Banco Pan, que é aquele banco que, quando a Caixa entrou lá atrás, 6 meses depois quebrou. Olha só, eles botaram dinheiro num banco que meses depois ficou insolvente. Quer dizer, excelente investimento, para não dizer o contrário. Este banco, quando nós assumimos, a ação dele estava R$1 e pouco. O que nós fizemos? Montamos uma estratégia para vender esse banco. E vendemos até a mais de R$11. Hoje a ação desse banco deve estar R$5. Imagina se nós não tivéssemos vendido este banco e vários outros ativos da Caixa, que não eram essenciais. Isso foi muito importante para poder fazer o quê? O crédito imobiliário, o crédito agrícola. Então, essas discussões estratégicas eram sempre discutidas do ponto de vista dos executivos da Caixa. Aonde que a gente conversou muito, tanto com o presidente quanto com o ministro Paulo Guedes, no momento do pagamento do auxílio emergencial. Então, políticas sociais relevantes e estratégicas, do ponto de vista estratégico de conversa, se falava. Do ponto de vista operacional, nunca, porque isso era uma responsabilidade dos executivos. Inclusive, muito importante a sua pergunta, todos os atos de gestão eram assinados por todos os executivos. Então, tudo que eu fiz, sempre documentado e assinado por pelo menos mais 10 CPFs. E nenhuma dessas ações foram questionadas, e se forem, ótimo, porque tudo decidido matematicamente, a Caixa nunca lucrou tanto. Eu saí, ela tinha um nível de liquidez e de capitalização muito menor do que quando eu saí. A posição do banco muito mais sólida. Na parte do agro, a gente era totalmente irrelevante. Quando eu saí, era o segundo banco no agronegócio. Quando eu entrei, era muito mais forte nesse crédito para grandes empresas. Quando eu saí, ainda bem, era muito menor. Porque eu não vejo sentido, repito, de um banco estatal focado na população carente emprestar para grandes empresas. Isso, na minha opinião, é um erro. Foi um erro no passado e, na minha opinião, a Caixa não deve utilizar o funding, né, o depósito dos clientes, para emprestar para quem não precisa. Tanto. Né? Quem que precisa mais? É aquela pessoa no interior do Norte e do Nordeste que, se não tiver o financiamento do governo via Caixa Econômica para a sua habitação popular, não consegue moradia. Então, esse, para mim, é o grande papel do banco. Pedro, você falou então que você tinha total liberdade no governo Bolsonaro, a Caixa não foi usada como ferramenta política, mas teve algum ato que, assim que você entrou, não por revanchismo, mas que você teve que eliminar algum problema na Caixa, seja de valor moral ou seja de uma ineficiência ali? Nós colocamos em todos os relatórios, né, de trimestrais, e estão lá. Nós entramos e fizemos uma mudança do ponto de vista de gestão, que, de novo, aconteceu quando eu saí, aconteceu agora.
né? Então, é interessante, porque algumas pessoas falam, você fez uma mudança com algum tipo de viés, está sendo anunciado todo dia que o governo não quer XYZ, que no banco não quer YWK. Então, a verdade é o seguinte, Luiz, a gente vê com números, e os números da minha gestão, eles são tanto que ganhamos todos os prêmios. Pela primeira vez na história, você teve, por exemplo, um presidente da Caixa eleito como um dos 500 principais líderes da América Latina, pela Bloomberg, como uma das principais lideranças. O banco ganhou todos os prêmios de governança, todos. Nunca, você comparar os prêmios de governança na minha gestão da Caixa, por exemplo, escolhido pelos empregados um dos melhores lugares para se trabalhar. Nunca tinha acontecido. A Caixa, na minha gestão, foi eleita pelos próprios empregados, funcionários, um dos melhores lugares para se trabalhar pela principal instrumento de avaliação mundial. Então, quando a gente entrou, nenhuma mulher era nem executiva, vice-presidente, nem diretora. Nenhuma, zero. Depois vieram 14. As pessoas com deficiência, milhares de pessoas com deficiência a menos do que a legislação mandava. Existia pessoas aprovadas em um concurso e que não eram chamadas. Essas mesmas pessoas hoje, e depois que eu saí, continuam querendo entrar. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade, né? A Manuela está aqui e a gente conversa muito. E realmente foram anos muito intensos, onde eu vivi o banco, onde eu vivi o Brasil inteiro, onde a minha família esteve totalmente empenhada. Né? Quantas pessoas levam a família? Tanto a minha esposa quanto os meus 2 filhos foram para Brasília. Então, na verdade, durante os dias de semana, eu estava sempre com eles e eu viajava os finais de semana. Muitas vezes eles me acompanhavam, em especial a minha esposa. Mas por que eu fazia isso? Eu não conseguia entender como é que você, liderando um banco estatal, presente no Brasil inteiro e que tinha que ajudar a população mais carente, você faria isso sentado na sua cadeira em Brasília. E tanto que eu vim poucas vezes ao Rio de Janeiro e a São Paulo. Agora, para Roraima, para Amapá, para Rondônia e para o Acre, eu fui pelo menos 6 ou 7 vezes durante o tempo que eu estive lá. Porque essas eram as regiões que mais precisavam. Bom, Pedro, sem dúvida nenhuma, eu lembro muito bem que você compareceu numa comissão na Câmara dos Deputados, eu não lembro qual comissão foi, e você falou tão bem, nem mesmo os deputados de esquerda conseguiam atacar você. Porque você era muito educado com as pessoas, era muito habilidoso e muito técnico, né? Mas, Pedro, por que uma ala da Caixa Econômica Federal politizada, mesmo diante de números positivos, elas exercem um sentimento contrário ao progresso do próprio banco que elas trabalham? Por que se identifica isso? O que essas pessoas perderam com você, estando ali? Porque elas devem ter perdido alguma coisa, né? E por que eles remam tanto contra o Brasil? Tem um limite, Luiz, que é parte de tudo que você sabe, que as pessoas sabem, que é um racional muito claro que eu tenho, mas eu não posso falar. Mas isso que você perguntou é uma excelente pergunta. E explica, é o coração, é o cerne do que aconteceu comigo. E é por isso, minha tese de doutorado é sobre privatização. O ministro Paulo Guedes, quando ele me colocou na Caixa, uma das ideias era avalie. E uma semana, na minha cabeça, era impossível uma privatização da Caixa, porque quem que poderia fazer esse pagamento de auxílio, essa questão social pelo Brasil inteiro? Então, eu fui o cara, talvez com maior treinamento empírico, porque eu participei de privatizações, por exemplo, a do Banespa, maior banco estatal já privatizado do estado de São Paulo. Então, tinha muita experiência nisso. E estudei 15 anos de economia, 7 anos para fazer uma tese sobre privatização.
E com uma semana, ainda mais quando eu comecei a viajar, a primeira viagem foi para Roraima, eu falei, alguém no Brasil tem que fazer essa coordenação de política social. E eu só vi a Caixa Econômica Federal. Então, isso significa o seguinte, do ponto de vista teórico, isso é correto. Só que você tem sempre o fator humano. E o que você me falou, a sua pergunta é fundamental. Quais são os interesses que você quebra? Isso eu não posso entrar tanto. A gente vai ter uma segunda conversa, só que aí vão ser 8 horas de conversa e tudo com matemática, Luiz. Eu sou uma pessoa que vou a fundo nas coisas. Então a minha tranquilidade aqui, ter a Manuela. Cadê? Vem cá, dá um pulo aqui, dá um oi. Vem cá, Manuela, dá um oi aqui, ó. Vai aparecer. Soteropolitana, né, Manuela? A Manuela já apareceu aí. A Milene também vai aparecer daqui a pouco, senão ela vai brigar comigo. Manuela, valeu a pena os 4 anos de Pedro à frente da Caixa Econômica? Valeu. Bom. Acho que o bem foi muito maior. Que bom. E não por o que aconteceu, a consequência do bem que ele fez, não impede que a gente continue. Foi muito forte, né? Mas não impede que a gente continue fazendo bem. Manuela, eu peguei um táxi uma vez aqui no Rio de Janeiro, eu fui candidata a prefeito no Rio, né? Eu tive 7% dos votos, 180 mil votos. Aí você sabe o que o taxista falou para mim? Porra, Luiz, você é maluco de vir a prefeito do Rio. Vai ser muito bom para o Rio ter você como prefeito, mas não vai ser talvez bom para você. Cara, isso causou um tormento na minha cabeça. Sabe quando uma pessoa fala uma frase para você, você vai dormir à noite, você fica ecoando aquilo? E foi bom para você, Pedro, ser presidente da Caixa? Foi. No final da história, né? Porque você passou Porque a história não terminou. A história não terminou, é verdade. É uma pergunta que você fez antes. Isso. Você é um nadador olímpico, não sei quantos sabem, mas inclusive meu pai, que foi técnico de natação de várias Olimpíadas, acho que esse carinho que a gente tem vem daí. Então o Luiz é uma pessoa... o seu pai foi o primeiro técnico que me deu um patrocínio. Bolsa do Rio. E assim, não, é uma história. São 1.500 metros, eu diria que está ainda no 200, 250. Então, o que aconteceu conosco só fortaleceu a nossa relação. O que mais me deixou chateado foi que quem fez o que fez, que eu sei quem é, tem toda a prova e vai voltar, fez para destruir não só nós dois, mas a Maria e o João. Então, na verdade, as mentiras que foram faladas, que eu tenho como provar, e tenho todas as provas, muitos mais, foi para atingir os meus filhos. E eu acho que isso é imperdoável. Mas é a vida como ela é. Quando a gente for fazer essa conversa, você vai se chocar, porque não tem uma prova, tem dezenas de milhares de vídeos, de áudios, de fotos, de mensagens, de tudo. Não só eu, como várias outras pessoas. Mas essa é uma outra conversa. Eu acho que o grande ponto é o seguinte: quando aconteceu o que aconteceu, eu vi o seguinte: eu devia estar fazendo muita coisa de diferente. Porque eu percebia, em especial já quando próximo de acontecer, eu sabia que ia acontecer isso. Eu não tinha dúvida nenhuma. Eu recebi várias informações. E o que eu percebi? Realmente a gente precisa ter uma ajuda das pessoas mais carentes, ajudar as pessoas mais carentes, porque é muito difícil isso. Poucas pessoas realmente se importam. Então, a minha preparação no futuro vai vir exatamente como eu estou fazendo hoje. Quando eu chego e falo para as pessoas, dezenas de milhões de pessoas que têm conta em poupança e que perdem dinheiro com isso, porque poderiam aplicar em CDB, e faço um vídeo de 6 minutos, obviamente de graça, por quê? Porque eu quero ajudar. Da mesma maneira que eu passei 143 finais de semana, a maioria longe da Manuela, da Maria e do João, eu queria ajudar.
E, por exemplo, inclusive você viu nas inaugurações de agências, e você é uma das centenas ou milhares de pessoas que poderiam ser minhas testemunhas, muitos serão, do clima que era na inauguração. Você viu a inauguração, você viu a equipe que estava comigo, e como que era emocionante, como que era uma alegria. Por exemplo, na inauguração da agência, eu quase nunca chamava os políticos. Você foi uma exceção porque você é uma pessoa que eu gostava. Mas, normalmente, quem que ia inaugurar a agência comigo? A moça que serviu o cafezinho. Que ninguém olhava. E isso não sou eu falando. É só olhar nas fotos do Instagram, porque são todas públicas. E muitas vezes as pessoas olhavam e falavam, poxa, Pedro, mas não é estranho? Eu falei, não. Porque a Caixa é o banco destas pessoas. Porque você faz o seu Pix pelo celular e tudo bem. Ela não tem celular. Então, o que nós estávamos fazendo era exatamente por essa população. E Luiz, até pelo Instagram, no direct, a quantidade de pessoas que falam, poxa, Pedro, se você precisar de mim, eu estive com você lá, por exemplo, no interior do Maranhão, na inauguração, e não só o senhor foi super atencioso comigo, como olha essa foto aqui que eu mandei e olha tudo que está acontecendo. Então, eu acho que são coisas assim, né, que não é tão simples, mas... Mas, Pedro, sabe, eu não sei se a Manuela estava nessa cerimônia do Palácio Alvorada, entre muitas cerimônias que a gente participou, mas uma assim me chamou muita atenção, porque foi num período muito próximo, que o meu pai falou para mim, vai ajeitar o microfone, aí, Brunão... Foi que eu lembro, meu pai me falou, poxa, filho, eu estou sentindo tanto orgulho de você ser político, até mais do que quando você foi atleta, né? Obrigado. E aquilo ficou comigo na cabeça, porque realmente você ser político, você ganha o voto das pessoas, é uma responsabilidade. E o Pedro começou a sentir também essa sensação política quando ele começa a inaugurar a linha de crédito para o pequeno e médio empresário, ao Bolsa Família, que realmente salvou muitas vidas. Ele salvou vidas. Isso é fato, né? E eu vejo você entrando na cerimônia Palácio Alvorada com o casaco do professor Daltelier e com a credencial da Olimpíada de Seul. De Barcelona. Aí eu olhei aquilo e falei, porra, o professor Daltelier era um professor de educação física, longe de ser um homem rico, pelo contrário, era um assalariado do Flamengo, deveria ganhar $1.000 por mês no máximo. Se ganhasse 800. isso aí, se ganhasse hoje R$8.000 seria muito. Não, eu tinha essa conta, era $1.000. Então hoje uns R$5.000, né? E você é um vencedor, né, Pedro? Assim, em todos os sentidos. O que o professor Daltelier falaria para você hoje de tudo isso que você passou? É claro que ele sentiria muito orgulho, né? Mas o que passa na sua cabeça? Porque eu acho que você vestir aquele casaco foi até uma homenagem e um sentimento de vitória da família, né? Foi, assim, é muito importante o que você me falou, Luiz, por tudo. Eu perdi o meu pai, né, em 95, ele ficou doente em 91 e era a pessoa com quem eu mais conversava. Eu acho que ele me ajudado muito. Em 95 você tinha 24 anos de idade. Mas quando ele ficou doente, na verdade, os últimos 2 anos foram muito... Ele estava muito fragilizado. A AIDS é uma doença que hoje a maioria não entende muito. Ela era uma doença que não tinha remédio. Quando ele já descobriu no final, você viu, ele ficou muito debilitado. Mas a gente conversava de peito aberto. E o que eu vejo hoje é o seguinte, que a gente fez um impacto muito grande na vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, a minha postura sempre foi de não aceitar a corrupção, nem começar a conversar com corrupção, não deixar ninguém querer atuar na Caixa Econômica se não fosse por questões técnicas, nenhuma pressão de fora e terminar com tudo aquilo que eu achava que não era correto. Isso daí gerou uma série de reações. Eu acho que o que faltou para mim foi a maturidade de perceber o que poderia ter vindo, dado que eu não sou corrupto, nunca fui, e tecnicamente os resultados estão ali. Então, para me atingir, a gente falou isso tantas vezes, só tinha uma maneira, sem provas, e foi como foi.
Então, hoje, eu te digo que faltou uma pessoa que eu pudesse falar o nível de confiança que eu tinha no meu pai, que pudesse me falar coisas, porque a Manuela às vezes tentava, mas às vezes você não ouve porque você acha que você está fazendo certo, e eu acho que essa é a diferença de um pai, né? A conversa que eu tenho com os meus filhos, eles têm uma relação única com a minha esposa, mas eu vejo que comigo tem, às vezes, uma questão de ouvir algo que talvez só o pai, a mãe, de novo. O que eu quero dizer é o seguinte: eu tinha com meu pai uma relação que era como se fosse aquela última conversa. E quando meu pai falava, não interessa. Mesmo que eu não concordasse, eu falava, poxa, mas ele tem uma experiência, eu vou ouvir. Então, eu sinto isso. Por outro lado, Luiz, e é o que eu falo com a Manuela, eu acho que hoje a experiência de vida faz com que eu esteja preparado para poder ajudar muito mais a população mais carente. Porque quando você sofre o que a gente sofre, você fica muito mais forte. Em especial, quando você tem a verdade do teu lado. Então, nada como ter a verdade. E, assim, eu tenho um carinho muito grande, né? Esses 9 meses, desde que aconteceu o que aconteceu, quando eu vou em todos os lugares, inclusive na viagem para cá, em todos os lugares que eu estou, seja em viagem em aeroporto, seja no meio da rua, seja no taxista quando a gente veio para cá, muito carinho. Então, você percebe, né, que aquela questão do pagamento do auxílio emergencial que ajudou tantas pessoas, por exemplo, o microcrédito, o crédito para aquelas pessoas que ninguém conseguia. Muita gente chega e fala, poxa, obrigado. Eu falo, não, aquilo é obrigação. Fala, não, Pedro, porque a gente nunca teve. Né? Então, eu acho que isso faz você refletir. Mas a questão toda é isso. Acho que reforça a gente. Eu fico... Ela fica emocionada. Ela não consegue falar muito, vai ficar de olho. É muito pesado. Né? Mas eu acho que você vê, né? E tem um lado interessante que eu não conhecia a tua esposa, né? E teve uma coisa maluca, né? Quer dizer, a gente tinha uma reunião de ministros que foi vazada. Isso foi 2020. Foi. E 2 dias antes tinha tido um feriado, alguma coisa. Nossas reuniões, acho que normalmente eram às quartas-feiras, e teve algum feriado na terça no Rio. Foi alguma coisa que aconteceu com ela, com a tua filha, e que eu estava muito chateado. E aí, no dia seguinte, teve reunião de ministério. E eu falei aquilo, né? E falei por toda a relação que você tinha com meu pai, que ela também, como nadadora excepcional, e eu, como carioca, uma cena para mim absurda. E fui falar isso de peito aberto, e várias outras coisas na reunião de ministério. Quando aquilo vazou, muita gente criticou uma coisa ou outra que eu falei, mas você vê o seguinte, né? E acho que isso liga a gente. Como que, muitas vezes, quando você quer fazer o bem, você tem essa abertura, é muito mais fácil ser alvo. Então, para mim, assim, isso, na verdade, é um grande ponto para viver, continuar vivendo de uma maneira que ajude, em especial, Luiz, reforçando, que não pode ser ajudado. Porque quando você tem dinheiro, etc., é muito fácil você viver a sua vida e lavar as mãos para o resto. Na minha opinião, hoje, na minha etapa de vida, o que eu mais quero é poder ajudar quem menos tem. Isso não é da boca para fora, eu continuo fazendo, da maneira que eu acho que eu posso ajudar melhor, nesse caso, falando de economia e de finanças. Mas, Pedro, eu vejo muito assim do Dalteli presente em você, porque o Dalteli, eu viajei a última competição, Manuela, com o professor Dalteli, em uma competição que foi em Santa Clara, em 94, que foi preparação para o Mundial de Roma, de 94, que o professor Dalteli não chegou a viajar, porque ele adoeceu e veio a falecer, acho que início de 95. Meio de 95. Né? No meio de 95. Então, a última viagem que ele fez, eu estava lá, eu tinha 16 anos de idade, e o professor Dalteli, ele tinha um conhecimento, assim, ele tinha uma facilidade muito grande de perceber o que o atleta estava sentindo. Então, o treino dele, ele não era um treino que prejudicava um grupo em detrimento ao outro grupo, né?
ele não subestimava nem superestimava ninguém. Ele tinha uma capacidade de se reinventar. Ele fazia o treino na beira da piscina, individualizado com o André Teixeira, quando tinha problema de ombro. E o Pedro tem muito disso. Embora sejam dois segmentos diferentes, educação física e economia, os dois são muito humanos, assim. Manuela, mas que bom, assim, que você deu muita força pro Pedro. Pedro é uma pessoa, assim, adorável. E por mais que vocês sejam pessoas bem-sucedidas, né, profissionalmente, o Pedro é uma pessoa que teve muito sucesso, que ficou rico, fruto do seu trabalho, mas o que a gente tem de mais importante é a família, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Cara, e a gente só dá valor realmente, né? Quando a gente tem a oportunidade de ter sucesso como o Pedro teve, e aí passa o tempo, a gente vê, poxa, eu consegui, eu adquiri isso, mas a gente tem que lutar o tempo todo para não perder a nossa família, né? Sem dúvida nenhuma. É. Sem dúvida nenhuma. Mas, Pedro, eu queria agradecer muito a sua presença, foi muito bom. Manuela também. Eu iria fazer uma pergunta aqui do gladiador, mas eu não vou fazer essa pergunta, não. Sabia? Não, eu acho que acabou num clima tão bom que eu que vou fazer homenagem aos dois. Então, por exemplo, Pedro, esse presente aqui é para você, tá? Você é um gladiador, né? A minha equipe aqui em Copacabana se chama Gladiadores, né? E o gladiador, ele luta contra adversários que muitas das vezes são considerados invencíveis, né? E a sua passagem na Caixa foi uma vitória não só para você, mas para todos nós brasileiros. Então, eu gostaria de presentear aqui. Obrigado, Luiz. Tá? E um gladiador que se preze, né? Sim. Tem que ser casado com uma gladiadora. E eu estou te presenteando também, Manuela, com aqui outro troféu dos gladiadores. Então são dois que vocês guardem. Então vamos imaginar aqui que é a Manuela. A Manuela é menorzinha. É o Pedro e a Manuela. Pessoal, muito obrigado. Foi muito bom receber você, Pedro. Ô, Luiz, muito obrigado. Vem cá, Milene, aparecer também, poxa. Vem cá. Não, deixa eu ver aqui, ó. O Luiz Antônio tá pintando o cabelo, hein? É o show do cara esse, não. Aqui é o Manuela. Aqui a Milene aqui, ó. Manuela ali. Legal, legal. Pessoal, foi um prazer. Valeu, Pedrão. Valeu, Manuela. Luiz. Obrigado mesmo. Abração. Valeu. Não, pessoal, vou ter que fazer a pergunta. O programa terminou, mas eu segurei o Pedro e a Manuela aqui para ele responder ao gladiador. Pedro, eu não resisti aqui. Você foi uma figura muito forte do governo Bolsonaro. No decorrer de todo o processo dos 4 anos, você foi crescendo politicamente. Era perceptível que você ganhava uma força dentro do governo, através do seu carisma, da sua simpatia, da sua competência. Falamos aqui nas comissões que você encantava até os deputados de esquerda, que passaram até virar um pouco fãs de você, e passaram até não te convidar mais, porque você começou a ganhar capital político para o governo Bolsonaro. E você chegou, num determinado momento, a ser cotado, a ser vice-candidato, vice-presidente em 2022. E você estava ganhando uma força política muito grande. E é natural que em qualquer governo, Manuela, seja de esquerda ou de direita, você tem disputa política dentro daquele governo. São várias caixinhas, são vários ministérios, são várias figuras políticas. Eu senti que você despertou inveja de algumas pessoas. O Pedro foi eliminado politicamente? Foco totalmente em ajudar as pessoas, Luiz. E, como a gente falou, é uma maratona. São 1.500 metros, estão ainda nos 250 iniciais. O Pedro está vivo. Aguardem. Muita história. Que bom. Pedro, obrigado por você ter vindo. Valeu.